Boa tarde, gente. Estou aqui para falar para vocês hoje mais um pouquinho sobre o INSS-CAL. Meu objetivo hoje é mostrar um pouquinho sobre as contribuições. As contribuições são as mesmas que quando você está em contribuinte, aqui em vínculos, você pede para importar extrato CNIS, aí o sistema traz não só as contribuições, mas também os vínculos de emprego que você teve nas empresas. Então aqui são os vínculos de emprego e ele traz também as contribuições. Então, se você importou o seu extrato CNIS, você vai ter lá as empresas cadastradas e vai ter aqui as contribuições, que são estas. Eu quero mostrar aqui qual a influência de alguns parâmetros, especialmente e como você trabalha com as contribuições, aglomerando, entendendo o que é aglomeração, o que é uma concomitante, né? O que é uma parcela aglomerada, em algumas circunstâncias que você pode aglomerar, e trabalhar com esse lance aqui para você chegar nesse contexto aqui, ó. Para essa situação em tela, essa pessoa, no caso aqui, eu estou com o indivíduo Sérgio Aguiar Valadão, para não usar nome de ninguém. E aí essa pessoa que para me aposentar, eu preciso ter 180 meses de carência e 15 anos de contribuição. 15 anos de contribuição e 180 meses de carência. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Porque 15 anos, você pode ter 15 anos de contribuições, que é igual a 180 meses, mas não ter 180 meses de contribuições válidas. Então, no caso aqui, para você ver em tela, eu tenho aqui 194 contribuições e o sistema está com 180 contribuições válidas ali na tela. Eu vou te mostrar agora por que nós chegamos a esse número, 194, como é que foi parar em 180, né? Então, as regras nessa situação, que são as regras de transição, o homem pode ter 180 e a mulher 180 meses de carência. O homem pode ter 65 anos de idade e a mulher agora 62 anos, né? Mesmo na regra de transição. Aqui nós temos o resumo da vida toda, desde a época que você começou a trabalhar. Então, se você começou a trabalhar antes de 1994, aqui também estarão inclusas o total das suas contribuições, antes e depois de 1994, as contribuições válidas, né? E aqui embaixo, nas regras de transições, você vai ter aqui, 60, tempo de contribuição 63, que na realidade aqui não seria o tempo de contribuição, seria as contribuições válidas ou a carência, como propriamente dita. Então, 63 seria a carência aqui, nessa regra de transição. Na vida toda, você pega um RMI de 2.217 e na regra de transição você fica com 2.387. Porque na regra de transição você pegou todos os salários, dividiu por 180, encontrou a média salarial, daqui pega 60% e dá 2.217. Aqui você pega 250 mil, divide por 63, que encontra a média, conta 60%. Entendeu? E aqui você tem o divisor mínimo, que o divisor mínimo surgiu a partir de 2022. Foi uma lei que surgiu para poder tentar frear as aposentadorias com uma única contribuição. Com certeza não era um trabalhador comum, que trabalhou o tempo. Era um advogado espertinho que orientou o trabalhador. Você trabalhou muito tempo antes de 1994, mas suas contribuições são baixas, acima do mínimo. A regra agora, a regra de transição, que é de 2019 a 31 de dezembro de 2022, tem um buraco aí que você pode fazer uma contribuição do teto e você se aposentar com essa única contribuição. Por quê? Porque nessa regra permite você descartar 99% das contribuições que não te ajudam na aposentadoria. E aí desconta 99, só fica uma, aquela maior que ele contribuiu. Mas isso aí quando a pessoa agiu de má fé.
Se a pessoa agiu de boa fé, ele não tinha uma contribuição só depois de 1994, correto? Ele tinha bastante. E aí, em 5 de maio de 2022, saiu a lei que criou o divisor mínimo, que é esse divisor mínimo de 108. Então, se alguém que tivesse menos de 94 para cá, que tivesse menos de 108 contribuições, tinha que dividir por 108. No caso em tela aqui, ó, a pessoa tem 63. Se ele pegasse essa regra aqui do divisor mínimo, ele, em vez de dividir por 63, dividia por 68. Entendeu? Então, o valor de aposentadoria dele, que aqui fica de 2.389,97, aqui fica de 1.394, até abaixo do salário mínimo hoje, né? Bom, então, eu acho que essa lei, ela foi injusta com quem estava próximo de se aposentar. E já que essa lei surgiu dentro da regra de transição, porque a regra de transição foi de 2019 a 31 de dezembro de 2022, ela pode ser questionada, esse divisor pode ser questionado. Por quê? Porque ele entrou para tapar um buraco, só que foi feito de forma equivocada, porque ele foi feito de forma a prejudicar. Se a intenção fosse ajudar, era simplesmente criar a regra. A partir de hoje, não tem mais descarte. Você vai se aposentar com o número de contribuições que você tem a partir de 1994. Ou seja, não descartava. Porque o que estava acontecendo? Que a pessoa tinha mais de uma contribuição depois de 1994. Mas aí o advogado falava para ele, ó, pode contribuir no teto lá, que depois a gente pode descartar 99% das contribuições. Que era o buraco que tinha, era o descarte, não era o número o número de contribuições é um número válido, o cara trabalhou só aquilo depois de 94, mas ele teve uma vida antes de 1994. Então aí a justiça vem e bota, o cara só tem 20 contribuições depois de 1994. Por quê? Porque toda a vida dele foi antes. Aí por causa daquelas 20 contribuições tem que dividir por 108. Aí o cara tem que aposentar com salário mínimo. Ele que teve uma vida ganhando 3, 4, 5 salário mínimo, o teto, aí vai se aposentar pelo quê? Pela média das 20 últimas, que foi quando ele pagou como autônomo, porque ficou desempregado, ou porque estava na reta de se aposentar mesmo, porque depois de 94 ele só precisava trabalhar mais 20 meses para se aposentar, para completar o tempo. E aí agarrou nessa regra do 108. Quer dizer, então dividisse pelas 20 que ele tinha, pelo menos. Entendeu? Então ele teria pelo menos uma média melhor. Mas não, dividiu por 108. Bom, mas isso é uma injustiça que foi cometida. Os advogados previdenciaristas que trabalham com previdência, é claro, eles poderiam se unir e reivindicar isso junto com a OAB, junto com a ordem, e enfim, com os deputados, senadores, e mostrar que houve uma incoerência aí na hora de tentar bloquear essa aposentadoria por contribuição única. Mas, né, não é nós que vamos brigar, mas a gente pelo menos fala da nossa indignação em relação a esse divisor único que só serviu para esse período e agora não serve mais. Esse divisor não serve mais. Por quê? Porque a partir de mesmo antes dele já ser criado, o número de contribuições válidas a partir de 1954 para cá, dividido pelo número de contribuições, entendeu? Então, é isso. Essa 108 aí foi só uma garra. Bem, mas vamos falar aqui das nossas contribuições. Aqui, ó, nós temos nossas contribuições. Quando está assim é porque elas estão válidas. E aqui embaixo nós podemos ter aqui nós temos uma legenda dizendo o que a gente pode encontrar nesse meio aqui de contribuições. Nós temos aqui 17 páginas e nessas 17 páginas a gente pode encontrar uma dessas situações. Então vamos tentar ver uma por uma o que cada uma quer dizer. Vamos lá. Ó, vou passando aqui, ó. Em 8 aqui nós achamos, ó. O que nós achamos aqui? A concomitante. Nós já achamos duas contribuições concomitantes.
concomitante com outras duas. Né? O que é uma contribuição concomitante? É quando você trabalha em duas empresas diferentes e essas duas empresas contribuem para o INSS. O INSS não considera as duas. E aí ela só considera uma. E aí, quando o sistema, na hora de importar o seu extrato CNIS, identifica essa situação, ele mesmo já coloca aqui o sistema em verde aqui, ó, para te mostrar de uma forma visual, né, em forma de eu digo que é o uso inteligente das cores, para te mostrar de uma forma visual que essas parcelas estão concomitantes. E você pode observar isso aí, que parcela concomitante tem a mesma data, ó. Ó, o mesmo mês, ó, mês e ano, tá vendo? Então, mas só que são de empresas diferentes, quer ver? Quando você clica aqui, ó, em editar, você tem os dados da empresa. Tem o mês e o ano, tem a empresa, você tem o salário, se vai entrar no cálculo, se não vai entrar. Aqui, isso aqui é se caso você tivesse pedindo para gerar uma nova, quando você gera uma nova, isso aqui tá liberado, aqui não tá. Entendeu? Imprimir nota de rodapé, aí você bota, escreve o que você quer aqui, aí o que você escrever aqui vai sair no rodapé do final da página. Eu vou te mostrar como utilizar isso daqui pra frente. Então, ó, Tracomal, essa linha aqui, e essa outra aqui é o que, ó? Essa outra aqui é Senai, tá vendo? Essa aqui, ó, Tracomal outra vez, e embaixo, Senai. Então, duas empresas diferentes. E aí o sistema automaticamente vai aglutinar essas duas parcelas. Então não tem nem o que fazer aqui, é deixar isso assim mesmo, entendeu? Não vale a pena mexer com aquilo que o sistema identificou e já marcou como concomitante. Vamos para frente. Aí aqui nós temos concomitante, ó, abaixo do mínimo e aglomerada. Então ela não é uma parcela concomitante, entendeu? Por quê? Normalmente o que acontece é o seguinte: você trabalha numa empresa, igual aqui, ó, trabalhou no Senai. Aí até o mês 6 você trabalhando no Senai. No mês 6, no mês 7 no mês 6 você foi mandado embora, ou no mês 7 acabou o seu contrato, e aí o Senai te pagou só os dias trabalhados. E aí ficou, os dias trabalhados foi abaixo do salário mínimo. E aí fica em vermelho. Aí tem duas formas de você aproveitar essa parcela. Na verdade tem três, né? Uma é você fazendo o que eu fiz aqui, ó. Eu simplesmente aglutinei essas duas parcelas. Eu juntei as duas para formar uma. Existe uma outra. Na verdade é a primeira. A primeira opção é você contribuir com a diferença, porque como a diferença é muito pequena, ó, o salário mínimo, aqui embaixo dá o salário mínimo do mês, ó. O salário mínimo era 230 mil. Aqui ele tem 229 mil, então faltou 130 e poucos, 133 reais mais ou menos. Vamos ver? Ó, 230 mil. 230 mil. Menos 229, 866,69, 133,31. Então vou anotar isso aqui, ó. 133,31. O que acontece aí com esse valor? Eu poderia pagar a diferença lá, pedir o INSS para gerar o boleto e pagar essa diferença, aí essa parcela passaria a contar como válida. Então essa seria uma primeira opção. Mas, como nós estamos aqui, ó, lembra que eu falei que só vai contar para aposentadoria aqui as contribuições de 1994 para cá. Essa aqui é de 92, ó. Então, eu posso simplesmente, já que ela não vai contar, e se eu tenho contribuições sobrando, né, eu não preciso descartar muitas, né, eu posso descartar nessa situação que eu estou, eu posso descartar aqui, nessa regra, né, de transição. Então eu posso simplesmente aglomerar ela. Para mim aglomerar ela, o que eu faço? Essa parcela ela era 7. Quando eu boto 7 aqui, ó, olha o que acontece. Não vai acontecer nada com o tempo de contribuição, mas o valor aqui vai diminuir, ó. Salvar. Entendeu? Eu botei ela para 7, correto? 7 de 1992. Então, se eu aglomero
Aí, quando eu quero, acho que tem alguma dúvida no sistema, é sempre bom você clicar aqui e atualizar a tela, ó. E aí você tem todas as informações, ó, não baixou nada e o valor baixou um trisquinho o valor aqui, ó. Bom, aí o que acontece? Uma das opções é você aglomerar. E você pega essa parcela mês 7, está abaixo do mínimo, o sistema não vai contabilizar ela. Para o sistema contabilizar, eu posso aglomerar. Bota aqui mês 6. Correto? Aí o sistema vai aglomerar, vai aumentar um valorzinho ali e vai aglomerar. Mas eu aconselho, vou dar uma atualizada na tela aqui. Mas eu aconselho você fazer diferente. O que eu aconselho você fazer? Essa parcela aqui. Eu aconselho você, vamos desaglomerar ela, fazer ela passar para ser 7, certo? Aí nós vamos tirar um pedacinho dessa, isso o INSS permite fazer. Nós estamos dentro do mesmo ano contábil, então ele permite. Eu vou tirar R$ 133 aqui, então vou pegar, vamos pegar aqui a calculadora, 133,31. Então vou pegar, ó, 1.313.691 menos 131,31, que é o que eu preciso para completar aquela lá. Aí eu vou ter 1.313.559, então vou botar aqui, ó, 1.313.559,69. Aí eu posso botar aqui, imprimir a nota de rodapé. O valor original. Qual é o valor original mesmo? Vamos voltar lá. Ó, eu vou botar aqui, ó. Valor original menos 183,31 para completar mês, aí botar mês 7 de 1992. Uma observação, eu vou botar imprimir nota de rodapé, entendeu? Para poder sair na nota de rodapé para vocês verem. Então, aí eu vou diminuir. Aí deu 559 milhão 500 e quanto? 559,69. Pronto, aí eu vou salvar. Salvei. Agora eu vou acrescentar o 131 aqui. Então, 29. Ó, salário 29 mil mais. Botar 131,81, né? Vindo do mês. Aí eu botar do mês 6. Do mês 6 de 1992. Bom, eu posso aqui imprimir nota de rodapé ou não. Porque como eu já botei observação lá de cima, acho que nem precisa dessa de baixo. Agora eu vou diminuir ali, ó. Então, 229, somar. 229,866,69 mais 131,31, 229,98. 229,998. Então é isso aí. 229,998. Aí falou, mas continua vermelha. Aí lembra que eu falei? Quando tiver alguma dúvida, página 10. Você dá uma atualização aqui, ó. Volta lá para a página 10. Mas é porque é 230. Ué, eu tenho que botar aqui 230. Na verdade, o que é 229,866? Mas tem que dar 202.300. É porque tá faltando então. 229,866 mais 131,31
ponto 31 igual... Não, tá errado. Eu vou ter que fazer o contrário. 2.300 menos 229 866 69 dá 133,31, isso mesmo. Então aqui eu tenho que botar 2.300, isso. Aí ó, ficou normal lá, já ficou uma parcela válida. Aí eu tinha 180, já passou para 181, e ali já foi para 204,83. Aí vamos dar uma atualizada aqui, ó, tá tudo certinho, tá vendo? Quando eu atualizo a tela, eu confirmo se tem algum erro de cálculo, alguma coisa. Bom, tá tudo certinho. Então foi assim que eu aproveitei essa parcela aqui. Peguei um pouquinho da de cima e joguei para de baixo. São do mesmo vínculo, do mesmo ano fiscal, da mesma empresa, enfim, não tem nenhum problema, problema com o INSS em fazer isso, correto? Então, e você... Aí, qual é a vantagem de acrescentar uma parcela? É que você pode descartar uma lá na frente depois, que vai aumentar o valor do benefício aqui embaixo. Então, vamos andando. Aqui nós temos outra parcela concomitante, lembra quando eu falei concomitante? Não tem nada o que fazer. Aqui é de uma empresa, Espírito Santo, e aqui embaixo é de outra, Xerox. É deixar assim mesmo. Você vê que as duas empresas, uma não conta para nada aqui, ó. As duas empresas são valores acima do teto, ó. O teto é isso aqui, 1.255. As duas empresas são contribuições acima do teto. O que acontece nessa situação? Se eu tirar essa aqui, ó, falar que não vai entrar, não vai fazer diferença nenhuma no cálculo, ó. Nem na parcela, nem no cálculo. Entendeu? Se eu botar ela de novo, pode observar que não fez diferença nenhuma lá. Ela só está contando isso aí como uma parcela concomitante, mas não faz diferença nenhuma no cálculo. Não acrescentou nem tirou nada. Enfim, é isso. Agora aqui nós temos uma outra situação, ó, tá vendo aqui? Nós temos uma parcela que é 96, vamos ver o salário mínimo. O salário mínimo era 200, ó. Então aqui você pode, que normalmente o INSS permite você aglomerar duas parcelas que tem valores menores para você chegar a uma parcela com valor igual ou igual a um salário mínimo. Mas como esse resíduo que tem ali, ó, é um resíduo de uma empresa, da mesma empresa, então você pode unir esses dois resíduos numa só. Foi o que foi feito aqui, ó. Esse aqui era o mês 5 e esse aqui era o mês 6. A pessoa começou a trabalhar no final do mês 5, aí recebeu só aqueles dias. No mês seguinte ele trabalhou o mês inteiro, aí recebeu o mês inteiro. Então aqui nessa situação você pode aglomerar essas duas situações, que aí vai contar os dois valores, só não vai contar duas parcelas. Se eu descartar esse valor aqui, ó, o que acontece, ó? Não. Só vai fazer uma diferencinha pequena no valor aqui, ó. Olha lá, uma berrequinha de nada aqui. Agora, se eu descartar esse aqui, ó, aí vai diminuir uma parcela, ó, e vai aumentar um pouquinho mais aqui, vai diminuir descontar um pouquinho mais aqui, ó. Olha lá, tá vendo? Aí, como diminuiu a parcela, aumentou, porque diminuiu a quantidade de parcelas, então tá dividindo por menos. Quando eu acrescento essa parcela, ele vai dividir por 181, então por isso que o valor dá menor. Mas na verdade foi tirado. Vamos deixar para descontar isso lá na frente. Vamos lá. Vou ativar de novo. Aí voltou porque estava antes. Bom, tem dúvida? É só atualizar a tela. Bom, então aqui nós temos uma outra situação. O que acontece? Essas duas parcelas estão inválidas, mas é eu que fiz aqui. O que eu fiz? Essas duas parcelas são menores do que o salário mínimo. Só que eu peguei essas aqui, eu acho que não é a forma mais correta de fazer isso. Essa parcela aqui, o valor dela era 724 mesmo. Eu somei o valor das três parcelas e coloquei aqui. Alguém me diz aí se pode ser feito isso. Mas o mais certo a se fazer é eu fazer o seguinte. Vou botar o valor dela original aqui, ó.
724. Botei o valor original aqui. Então, o que vai acontecer aqui? O que vai acontecer? Eu tenho 3 parcelas. Essa aqui não, é do mês 12 de 2014. Mês 12 de 2014 ela está certa. O valor do salário mínimo era esse mesmo, 724. Agora, no mês seguinte, o valor mudou, foi para 788. E aí, digamos, eu continuei contribuindo com o valor antigo. Então, ficou a parcela que vale a pena o quê? Eu chegar e, INSS, gera boleto aí para essas 3 parcelas que eu quero contar elas como válidas. E aí eu vou ter 3 parcelas que eu vou contribuir com pouca coisa para contar elas como válida. É importante? É importante, porque ela já é uma parcela de 94 para cá, e aí ela já vai influenciar, por exemplo, se eu cair no divisor mínimo, eu vou ter mais parcela para dividir, entendeu? Vai ter mais valores para somar, para ajudar no cálculo. Bom, mas aqui o certo é fazer o seguinte: falta quanto para chegar ao 788? Aí eu vou pegar aqui, ó. Faltou, ó, 788 menos 724, ficou faltando 64. 64 vezes 2 é igual a 64 vezes 2. 64 vezes 2 é igual a 128. Então tá, então eu vou pegar aqui, ó, essa aqui, ó, eu vou botar, já sei, vou botar 788 e vou salvar. Olha lá, aumentou mais uma parcela. Ó, vamos chegar aqui, vou aumentar essa aqui, quer ver? Vai aumentar, ó, 788. Olha lá, 182. Vai aumentar, 7, aqui, já aumentei 2 para 788. Agora dessa aqui, eu peguei emprestado dessa os valores. Então essa aqui eu tenho que diminuir 128. Então, 724. 724 menos 128. Então 596. Então o valor da parcela vai ficar 596. Salvar. Aí, o que acontece? Essa parcela eu não posso fazer nada. Eu posso usar esse valor aqui para aumentar o valor de uma outra parcela futura para frente que esteja abaixo do mínimo. Mas eu não posso usar esse valor aqui, ó, para acertar esse valor aqui que ficou para trás, porque é um valor muito lá atrás, muito anterior. Aqui é 2015, lá é 2002. É muitos anos. Então não dá, mas eu posso usar para acertar um valor que ficou para frente aqui, ó, se eu tivesse, mas eu não tenho. Então, vou ter que fazer, ficou parado aqui. O que o sistema vai fazer com esses 596 aqui? Não vai nem considerar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou desativar essa aqui. Botei ela como não vai ser contabilizado. Então, eu vou deixar esse valor assim, só para me alertar lá na frente que esse valor não serviu, não foi contabilizado. E aí eu posso botar uma observação, que já está até aqui a nota de rodapé, ó. Tinha botado a soma dos valores da 1, 2, 3, 4. Eu vou mudar essa nota de rodapé. Eu vou mandar aqui, ó, valor original 724,00 mais quanto? Mais R$64 pegos da parcela 3 de 2015. Salvar. Aí eu vou copiar isso aqui. E aí eu vou fazer a mesma coisa nessa parcela 2 aqui, ó. Mais 64 da parcela pronto. Aí aqui eu não preciso botar observação, só nessas duas aqui para ele saber. E essa aqui eu já deixei inativa aqui. Aumentou 2 parcelas lá, ó. Parece que é brincadeira, mas não é. Isso já faz uma diferença, na verdade, atualizar lá, ó, já faz uma diferença boa. Entendeu? Onde é que eu estava? Na linha 14. Tá certo. Então é isso, aumentou essas 2 parcelas.
788, ó, salário mínimo 788, ela agora está marcando como válida. Bom, e aqui nós temos umas parcelas em amarelo. O que essa parcela em amarelo quer dizer? Essa parcela em amarelo quer dizer, ó, não conta para carência. O que é não contar para carência? Não contar para carência é o seguinte, essas parcelas, o valor dela entra no cálculo do seu RMI, entra no cálculo, mas não entra no tempo de contribuição. Então, se eu tirar essa aqui, ó, o que vai acontecer? Vai diminuir aqui no 180 para 181, mas não vai diminuir aqui no 182, como ir para 181 não vai, mas vai diminuir aqui, ó, presta atenção. Olha lá, ó. Continuou 182, mas aqui diminuiu. Se eu tirar outro, ó, não, olha lá, tá 276, ó, tirei 263, mas continuou 182 lá. Então eu posso voltar a acrescentar, que vai fazer a mesma coisa lá, ó. Agora, de onde veio essa parcela sem carência? Quando você recebe a sua carta de concessão do INSS, lá na carta de concessão tem a lista de contribuições que o INSS utilizou para fazer os seus cálculos. E aí algumas contribuições podem estar com um asteriscozinho na frente. Aí você vai lá no pé da página e vai ler contribuições não conta para carência, correto? E no sistema aqui, como é que eu digo para o sistema que isso aqui não conta para carência? Bom, isso a gente vai dizer para o sistema aqui, no contribuinte, nos vínculos aqui das empresas, eu tenho como dizer se essa empresa que eu trabalhei é baixo risco, médio risco, alto risco, de acordo com o grau de insalubridade da empresa. Insalubridade ou periculosidade, correto? Então, você recebe uma classificação de risco. É claro que algumas empresas, mesmo estando risco, eles dão uma classificação baixa ou às vezes até diz que não tem risco, só porque te dão o equipamento EPI. Aí eu te pergunto, quem entra dentro de uma usina, né, de uma Usiminas lá, de uma CST, digamos aqui, empresas que fabricam ferro gusa, aí você está com chapéu, isso vai impedir de cair um ferro gusa na sua cabeça, e esse capacete vai impedir que ele se derreta e caia na sua cabeça e te mate, ou que caia nas suas costas? Não vai, mas por eles fornecerem o capacete, o óculos, pronto, você não está mais insalubre. Tipo, fornece a máscara, o capacete e o óculos, você não está mais insalubre. Existe um grau de periculosidade, mas insalubre você não está, entendeu? Então, de acordo com o grau de insalubridade e periculosidade, você recebe um laudo que hoje é exigido, que é o laudo PPP. E aí nesse laudo vai estar dizendo se você está sobre baixo risco, se você está no médio risco, ou se você vai estar no alto risco. Para cada um desses graus de risco, você recebe uma pontuação, um ponto. Por exemplo, no baixo risco, para cada 10 anos que você trabalha, conta como 14. No médio risco, para cada 10 anos que você trabalha, conta vezes 10, vezes 1,75, conta 17. E no alto risco, para cada 10 anos, conta 20. Entendeu? Que é 2.0. Isso em relação ao homem. Eu não sei porquê, não me pergunte, mas eu sou contra. A mulher é diferente. Para cada 10 anos, ela corresponde a 12. O primeiro índice dela é 1.2. O primeiro índice do homem é 1.4. Correto? Aí na mulher, no grau médio, para cada 10 anos é 14. E no grau alto, né, alto risco, é 17. Diminui em relação à mulher, não sei porquê. Será que é porque ela tem filho? Bom, mas então é isso. Aqui também, quando você recebe a carta de concessão, como eu falei, tem lá o tempo de carência. Essa parcela aqui, ó, tá vendo marcada aqui, ó? Então eu posso chegar aqui e falar que essa parcela aqui não é mais sem carência, é normal. Correto? Então, se eu falo que é normal,
E se eu quiser, eu posso botar como inválido também. Se eu botar que esse período aqui é um período inválido, ele nem entra no cálculo, nem aparece lá. Então isso é bom quando você quer fazer simulações, e aí você cadastra aquele período que você não que você ainda não recorreu, não pediu ainda para o INSS reconhecer o vínculo, mas você já quer fazer uma simulação de quanto você vai ganhar com aquele vínculo ali, né? Aí, e para fazer o cálculo normal sem esse vínculo, você vem e bota ele como inválido. Correto? Mas aqui eu vou botar a carência normal. Quando eu boto a carência normal, o que acontece na minha tela lá? Era 2016 lá. Quando eu coloco normal, o que acontece com a minha tela? 2016, ó. Era 9 de 2016 a 2 de 2017. Olha aí, ó, sumiu. E aí o que aconteceu? Ó, eu tinha 182, passou a ter 187. Aí você vai me perguntar, ué, mas não era 6 contribuições sem carência? Por que em vez de 187 não foi para 188? Se você olhar para a tela aqui, você vai encontrar a resposta. Porque quando você ativou, diz que ela é normal, ela foi e se associou com uma contribuição concomitante, ó. E aí só conta uma, só pode contar uma. Então por isso que essa não contou. Por quê? Porque a outra já estava sendo contada. Entendeu? Então se eu for lá e ativar de novo, vai voltar para 182 aqui. Né? Por quê? Porque essa aqui vai ser desassociada. Vai contar como 6 quando é sem carência. Vai contar como 5 quando é normal. Entendeu? Porque ela se associa com a outra. Quando ela não está como carência, ela não se associa. Entendeu? Então vamos voltar lá para carência para você ver. Carência. E depois nós vamos dizer o que isso influencia no cálculo. Bom, eu vou colocar aqui, ó, auxílio-doença. Eu estou botando isso aqui de acordo com a carta de concessão da pessoa. Então, sem carência. Aí lá em contribuições agora, lá em 15, né? Lá, ó, tá lá, ó, 6. Ah lá, 182, ó. Correto? Bom, e aí você vai fazer isso em relação a todas as outras. Aí o que acontece agora? Você pode descartar contribuições. Correto? Por quê? Porque você só precisa ter 180 aqui. Se eu tenho 182, eu estou sobrando contribuições. E aqui eu tenho 64. Então eu posso descartar as menores contribuições. Aí, como eu não sei qual é a menor contribuição, o que eu posso fazer? Eu deixo para o sistema mesmo descartar, para mim ver qual é. Então agora a gente vai no relatório, depois que a gente fez toda a acomodação, o preparo das nossas verificações, né? Tudo que a gente pode fazer aqui, depois que a gente fez, a gente vai imprimir um relatório aqui para a gente ver qual é a nossa situação. Então vou pegar o relatório aqui, ó. Por enquanto eu não vou marcar nada, só vou botar a data aqui, eu nem preciso. Não vou marcar nada, nem mexer em data, vou só mandar gerar. Então quando você gera, aqui a primeira opção que aparece, são os dados do contribuinte. E aí tem uma coisa que chama atenção aqui nos dados do contribuinte. Qual é? É que essa referência da DER aqui está em verde. Olha aqui, ó. Essa data referente à DER está em verde. Significa o quê? Significa que o cálculo está usando a data da DER para fazer o cálculo. Está usando os índices referente à data da DER. Esse índice aqui é referente a essa data aqui. Correto? Todos esses índices são referentes a essa data. Então, quando eu vou... Aqui eu tenho a relação de contribuições, de acordo com como eu fiz lá, ó. Tá vendo? Ó, descartei uma aqui, ó. Tá vendo? E aqui ele me dá o resumo, ó. Eu tenho de um total de 74 contribuições depois de 1994. Eu tenho uma que é contabilizada como não contábil, né? Que é aquela que a gente fez lá, né? Não contábil. Tenho 3 marcada como
como aglomerada, 6 como sem carência, e aí nós temos um total de 64. Esse total de 64, vamos pegar 256 menos isso aqui, ó. Aí vai dar isso aqui, ó. 249.976, correto? Aí você vai perguntar, poxa, mas que valor é esse que era que nos 596 ele está botando era 596 da parcela para botando 928. Veja bem, observa. A que nós descartamos era de R$596 aqui o valor de contribuição. Só que esse valor foi corrigido, aí ele considera o valor depois de corrigido, que é 928,16. Correto? Então todos os cálculos são feitos depois com os valores corrigidos. Então os valores aqui já são todos corrigidos. E aí nós temos 249 dividido por 64, e aí deu um RMI aqui, né, baseado nas informações que eu tenho lá, o RMI de 2.768,64. O salário do INSS hoje, na data de hoje, na data de 1 de 2016, já passaria a ser 2.768,64. Daqui para baixo é o cálculo dos atrasados. E aqui ele dá se você cumpriu o prazo. Ó, é 65 anos, cumpriu. 65 anos, um dia. É 180, você tem 194. É 15 anos, você tem 15 anos e 4 meses. Mas eu tenho 64 contribuições aqui. Está falando que eu tenho 4 a mais, então eu posso descartar. Então vamos pedir o meu sistema para fazer o quê? Um descarte automático. Para ver como é que vai ficar o nosso cálculo agora. E aí vamos ver o que ele descarta. Agora ele está falando aqui que eu tenho 15 anos e 3 meses. Por que ele descartou só uma? Ele descartou só uma. Mas por que ele descartou só uma? Ele descartou só, na verdade, duas, né? Mas é porque dá uma porque essas duas estão aglomeradas, aglutinadas. Então deu só uma. Mas por quê? Porque ele fez os cálculos dele e ele viu que ele não dá para ele tirar as outras 3. Bom, então vocês viram que no descarte automático ele descartou uma. Se eu quisesse descartar mais, eu poderia vir aqui, ó, e botar aqui, ó, descarta mais uma, mais duas, mais 3, digamos assim. Mas aí o que acontece? Eu vou explicar, deixa aparecer o relatório, eu vou explicar para vocês, ó. Aí ficou 61, posso tirar mais uma aqui, ó. Aí vai imprimir o relatório, outro relatório, posso imprimir quantos relatórios eu quiser lá, ficou 60. Só que, veja bem, em tela, você tem aqui a noção, ó, 182 contribuições. Quanto é que eu posso descartar? 2. Por quê? Eu posso descartar essas duas aqui, ó, de preferência, os valores mais baixos que eu tiver aqui. Que no caso aqui vai ser os valores mais atuais, que foi contribuído como autônomo salário mínimo, ó. Uma, duas. Tirei 2 valores lá da frente. Aí eu fiquei igual, 180 contribuições e 62. Então eu posso chegar no máximo, no mínimo a 62 lá. Não posso chegar a 60 igual foi feito. Então quando eu pedir descarte automático aqui, aqui em relatório, quando eu pedir descarte automático, vou botar para 0 aqui, nem vou marcar mais. Eu vou deixar desmarcado, ó, deixar tudo desmarcado. E aí quando eu for gerar o relatório, olha lá, os 62. Então 15 anos e 2 meses. E aí, ó, o valor do RMI hoje ficou muito maior, descartando aquelas duas, que eu tenho que ter no máximo, no mínimo 180, né? Eu não preciso ter mais, na minha regra de transição, não preciso ter mais. Então, 180. Então eu aumentou para 2.829,26. Correto? Isso fazendo o cálculo pela data da DER. Pela data da DER não, minto, pela data da DER, pela data da DER.
Agora vamos fazer pela data da DIB, que é como a justiça faz. Quando é o INSS que te dá, que te concede o benefício sem que você tenha entrado na justiça, com certeza eles fizeram o cálculo pela DER. Agora, sempre que você entra na justiça, eles fazem o cálculo pela DIB, que é a data que o INSS concedeu o benefício. Então eu vou chegar aqui agora, lá aqui no contribuinte, e vou dizer, ó, o cálculo é pela DIB. Correto? Manter os dados que são os dados verdadeiros. Salvar. Vou imprimir agora aqui, ó. Que vou imprimir. Não vou fazer nada, ó. Nem descartar, nem nada. Aí, ó, você já viu que já mudou aqui, ó. Aqui tá verde em DER. Agora aqui tá verde em DIB. Isso significa que essa folha, o cálculo é pela DIB. E você vai ver, ó, que o índice aqui, ó, que começa com 7,45, 10,79, aqui começa com 6,86, 60, 46. Então, quer dizer, o índice lá é muito maior, o que vai refletir num valor corrigido maior também, ó. Então, o valor corrigido aqui deu 5, lá deu 6 e pouco. Isso lá no final vai repercutir em quê? Numa taxa de contribuição de 3.070, diferentemente do valor aqui, que foi 2.829, correto? Mas, se vai usar a data da DIB ou se vai usar a data da DER, o seu advogado vai chegar no consenso lá e vai saber. Se você entrou na justiça, com certeza vai ser pela DIB. Se não entrou, se for estar negociando com o INSS, vai ser pela DER, correto? A diferença pela DIB e pela DER dá uma diferença, mas dependendo do tempo que você fica esperando uma aposentadoria ou um benefício sair, às vezes, se o INSS já deu, é melhor pegar. Bom, então ele faz os cálculos. Como é que ele faz esses cálculos? Ele soma tudo, depois ele pega, ó, esse 2.068 aqui, divide por 62. Então, olha, A, que é essa letra aqui, ó, A dividido por 62 dá B. B é a média salarial. Desse B, você pega 60%, vai dar 2.598. Aí gera a letra C. C multiplicado pela... Lembra-se que eu não marquei nada aqui na hora de fazer o cálculo. O certo é marcar aqui, ó, usar o INPC e aí a Selic composta. Esse aqui é o certo. E aí vamos gerar um relatório aqui de novo, você vai ver que vai dar uma outra diferença pelo simples fato de eu ter marcado o INPC composto. Quando o INSS faz, eu não sei se ele usa o composto, mas a justiça sempre usa composto. E aí a diferença é tamanho, ó, já deu 3.080, é pouco, né? Aqui é 3.070 para 3.080. Foi pouco. Mas aqui na hora de você aplicar a DER, ó, aqui já deu, a Selic já deu 44,73. Aqui dava 36,98. Então a Selic já é maior. Aqui deu 4.205 corrigido pela Selic. E aqui deu 4.448 corrigido pela Selic. Logo o atrasado aqui foi para 106, quanto o atrasado aqui que era 100. Então, tudo isso aí, para você ver que um simples movimento que você faz em tela, você altera tudo lá. Então, se eu faço o descarte automático aqui, ele vai descartar alguma coisa? Vamos ver. Não, não vai descartar nada, ó. Continuou. Descartou, ele botou 61. Disse que botou 61. Mas é aquilo que eu falei, tá certo? Não. Porque aqui em tela, a gente já viu que para ter 180 contribuições válidas, eu tenho que ter 62 aqui. Então, se ele diminuiu para 61 aqui, ele com certeza diminuiu uma contribuição, vai impactar nesse valor da 180 aqui, ó. Então, eu vou até fazer isso refletir aqui, nesse número aqui, correto? Para poder a pessoa saber. Então, o que acontece? Eu posso vir aqui e fazer o ajuste fino, já que o descarte descartou uma que não deveria. Aí como é que eu faço para corrigir isso? Bom, quando eu pedi descarte, ele descartou uma a mais, né? Vou usar o NPC aqui. Eu faço isso aqui, ó, para descartar uma a menos. Ou seja, ele não vai descartar, é menos uma que ele vai descartar.
Então quando eu for gerar aqui, ó, de novo, ele já me gerou aqui já com 62, ó. Aí já deu 3.075, ó lá. Conta 3.000. Eu botei aqui acumulado. Acumulado. 3.075. Conta 61 já deu 3.115, mas só que isso não é válido, então pode até tirar daqui, né? 62 aqui, ó, 3.080, né? Conta 3.075. Ah, por que deu menos, né? Deu menos. É porque aqui na hora que ele fez o descarte aqui, automático, ele fez um descarte diferente do que eu fiz manualmente. Manualmente eu peguei as últimas. Ele pegou aqui, ele pegou as penúltimas. Então ele pegou uma aqui, ó, eu tinha pego essa aqui. Vamos lá ver, ó. Eu peguei, não peguei as últimas não, peguei as penúltimas mesmo. Então ele não fez nada, não alterou nada aqui. Ele só descartou ele só descartou essa pequena aqui, ó. Então eu posso pedir para ele descartar na hora de imprimir aqui, menos duas, para ele poder gerar um relatório mais fiel. Menos duas. Por quê? Porque aí ele vai salvar essa de cima aqui que ele tinha tirado, ó. Entendeu? E aí ele vai continuar com o mesmo 62, só que 3.080, batendo lá com o mesmo relatório que eu fiz antes. Esse aqui eu só descartei uma, do 75. Aí bateu com o mesmo relatório que eu tinha feito antes, descartando manualmente. Entendeu? Então o descarte que eu fiz manual bate com o dele. Agora, se eu não descartar manual, se eu vier aqui e não descartar manual, o sistema pode descartar manual para mim. É só obedecer a seguinte regra. No final lá, eu tenho que ficar com o quê? Com 62. Correto? Então eu vou pedir para imprimir aqui, ó, descarte automático. Vou deixar ele fazer do jeito dele, sem ajuste manual. E aí vamos ver o que ele faz aqui, ó. 3.047. O que ele descartou? Ele descartou, ele foi para 63. Mas eu posso descartar uma a mais. Então eu vou aqui, ó, para descartar uma a mais. Olha lá, ó, 3.063 ainda. Então posso descartar duas a mais. Olha lá, 3.072 e 3.082, ó. Consegui um resultado melhor. Consegui um resultado melhor do que ele fazendo, do que eu fazendo manualmente. Tá vendo? Então, 3.082, ó. Por quê? Quem que ele descartou? Ele não descartou aquelas últimas que eu fiz, ó. Ele descartou realmente as menores aqui, ó. Por isso que exigiu que eu digitasse aqui duas vezes aqui, ó. Porque ele foi descartar essas duas aqui, que dá menor do que aquelas, e descartou essas outras duas aqui. Entendeu? São menores. Quer dizer, essa aqui já estava descartada. Então descartou essa aqui e descartou essa aqui, duas. Essa aqui já estava descartada. Entendeu? Então é isso, ele encontrou duas melhor para ser descartada do que as duas que eu escolhi lá embaixo. É como você pode fazer para ver quais que o sistema seleciona como melhores para ser descartadas. Desde que o número de parcelas bata aqui, você pode descontar até chegar nisso aqui. Entendeu? E aí, olha lá, 3.080, 3.000, descartando automático, 3.082. O sistema sempre faz melhor do que a gente manualmente, desde que a gente saiba onde quer chegar. Bem, então é isso. Uma outra coisa que eu quero mostrar aqui para vocês é a influência que eu tenho aqui na minha lista de contribuições. Eu tenho seis contribuições que o INSS, quando recebi a carta de concessão, veio dizendo que essas 6 não contavam para carência. Mas vamos imaginar que isso mudou. Pediu revisão, o INSS revisou e viu que não, que essas não podem ser sem carência. Tem que ser normal. Então eu venho aqui em contribuinte,
Eu vou pedir aqui, ó, normal. Normal. Aí agora, se eu for lá em contribuições, você vai ver que eu tenho 187. Eu não tenho que ter 180, então eu posso descartar 7. Agora eu posso descartar 7. Eu posso chegar a 62, que eu já sei onde é que eu quero chegar. Eu posso descartar 7, né? Então vamos lá. Então eu vou pedir para descartar aqui, ó. Vou fazer o mesmo cálculo. E vou deixar o cálculo para ele fazer descarte automático, para ver o que ele vai fazer. Eu já tenho que ter, sei que tem que ter 62 aqui. 7. Pode descartar 7, que é 62, ó. Então vamos ver como é que vai ficar. Olha lá, ele descartou quase certo, ele chegou a 63. Mas aí eu posso vir cá no sistema e pedir para aumentar aqui até, vou gerar outro de novo, até chegar em 62. Normal, já chegou. Mas aí eu tenho que ver o seguinte, chegou em 62, bacana, entendeu? Se eu fosse ter alguma que eu posso, não, chegou em 62, bacana. Ele descartou, só tive que fazer um ajuste manualzinho aqui. Só que aí o valor deu 3.007. Por que deu 3.007? Ah, é diferente, né, gente? Se você ter 6 parcelas que não conta para carência, do que você botar 6 parcelas contando para carência e ter que fazer um recálculo, incluindo elas na divisão, o valor e o número delas na divisão. Então, automaticamente muda o valor mesmo, entendeu? Então, seria ótimo se pudesse ficar com carência. Se não pode ficar sem carência, então, se o INSS mudou, o salário vai ser, em vez de 1.082, igual deu lá, vai dar 3.007. Entendeu? Então, é a influência. Você clica num parâmetro, muda aqui, muda lá. É esse tipo de simulações que você pode fazer. Uma outra simulação que vocês podem fazer, não sei se vocês viram aqui, ó, aqui em contribuinte, em vínculos, você vai ver, ó, tem baixo risco, médio risco, tudo isso são vínculos que eu não estou pedindo ele para calcular, incluir esse vínculo aqui. Eu vou deixar do jeito que está e vou pedir agora para ele incluir o vínculo. Então, ó, descarte automático, usar tempo especial, o INPC acumulado. Aqui eu fiz INPC acumulado? Fiz, acumulado. Aí o que vai dar? Gerar o relatório. Esqueci de descontar uma manualmente, ficou 63, ó. Vou até fechar esse, vou incluir uma manualmente aqui, ó. Gerar o relatório. Quando eu peço para considerar o tempo especial, ó, para quanto o salário vai? 3.609. E olha para quanto tempo de contribuição vai? 21 anos e 2 meses. Não tinha 15 anos aqui? Foi para 21. O que isso impacta? Ele pegou o tempo meu especial e converteu para tempo comum. E aí, 21 anos menos 15, deu quanto? Deu 6 anos de diferença, 6 anos a mais. Aí 6 vezes 2% a cada ano, que é a nova lei, né? Aí deu 60% mais 12%. Deu 72%. Automaticamente deu um salário RMI na DER muito melhor. Aí com os reajustes que foram aplicados até o início do pagamento, hoje, o salário hoje do INSS estaria em 3.609, considerando o tempo especial. Correto? Então é isso, são simulações que você pode ir fazendo e vendo. E se eu lançar aquela empresa que está como inválida lá? Eu tenho empresa aqui, ó, 2 que está como inválida, ó. Ó. Deixa eu ver. Não, aqui eu não tenho não. Só no meu computador pessoal que tem. Aqui na internet não tem. Então o que acontece? Que às vezes tem vínculo que o INSS ainda não reconheceu. Então você pode lançar ele no sistema para considerar e correr atrás, para você ver se vale a pena correr atrás, né? Porque se aumentar só R$100, aí você vai ter 2 anos, 3 anos de luta para ganhar R$100. Bem, vale a pena porque você vai receber todo atrasado também, né? Referente a todo o período. Então talvez sempre vale a pena. Bom, então é isso. São a influência dos parâmetros, tanto de contribuintes como em contribuições, nos cálculos, correto? Nos cálculos. Eu acho que
Deu para vocês entenderem alguma coisa? Caso vocês não entendam, é só deixar o comentário. Eu posso responder a todas as perguntas. E o que eu não tiver resposta, eu vou procurar saber e vou colocar a resposta o mais técnica possível para que todo mundo consiga se ajudar, né? Para quem ficou até aqui, até o próximo vídeo. Muito obrigado, tá bom? Valeu!